Aqui é o professor Evandro, professor de Química da Central do Enem, um dos professores de Química, juntamente com o professor Mauri, da Central do Enem. E hoje a gente vai dar início às reações orgânicas, beleza? Esse assunto é um assunto muito recorrente nas provas do Enem e espero que vocês gostem da nossa videoaula de hoje. Um abraço a todos e vamos iniciar a nossa aula. Bem, hoje a gente vai falar sobre as reações orgânicas de adição. Assim como o nome diz, são reações onde eu adiciono elementos a um substrato orgânico. Como assim, professor Evandro? A parte orgânica da reação é chamada de substrato. E no caso das reações de adição, esse substrato, que é a parte orgânica, em geral, é um substrato insaturado, ou seja, que apresenta dupla ou tripla ligação. Os casos mais comuns de reações de adição ocorrem principalmente em alcenos, ou seja, aqueles que apresentam dupla ligação. Tá ok? Então, na verdade, as reações de adição são aquelas reações que você identifica dentro da química, porque nós temos aí um substrato, que é a parte orgânica, sendo atacado, tá certo? Por substâncias, que em geral são substâncias inorgânicas, pela quebra da ligação dupla ou ligação tripla, mais comum são ligações duplas. Essa ligação dupla, né, ela apresenta uma ligação π e uma ligação sigma. Em geral, a ligação π ela é mais fraca, como vocês podem ver no texto aí. Então, é ela que é quebrada, então acontece uma ruptura dessa ligação e eu adiciono, tá certo? Eu adiciono, por isso chama-se reação de adição, tá certo? Novos elementos, tá? E dependendo desse elemento, nós temos o tipo de reação de adição analisada no contexto, beleza? Nós temos aí, nesse contexto aí, nesse slidezinho aí, que vocês estão vendo aí, uma representação genérica da reação de adição. Nós temos, por exemplo, aí um alceno, que é o eteno, tá certo? E sendo adicionado por uma substância qualquer, AB. Então, acontece aí, como vocês estão vendo nas setas aí, a quebra da ligação π, que tem aí nessa ligação dupla, e a adição da substância A e a adição da substância B. Beleza? Sabendo quem são esses elementos A e B, nós temos aí a classificação, das reações orgânicas. Vamos ver agora dois modelos na aula de hoje, né? Dois modelos de reações de adição muito utilizada nas provas do Enem. Vamos começar aqui pela reação de adição por hidrogenação, que são reações nas quais eu adiciono o elemento hidrogênio, tá certo? Então, a adição por hidrogenação, como o nome está dizendo, é aquelas que eu tenho, tá certo? Por exemplo, aquela substância A e B lá é o gás hidrogênio, o H2, são dois átomos de hidrogênio, beleza? O caso mais comum, né, que nós temos aí são as adições de hidrogenação em alcenos. Não esquecendo que essa reação, que é a reação de hidrogenação, ocorre principalmente em alcenos, beleza? Então, se eu tenho um alceno, prestem bem atenção para vocês entenderem, né? Química orgânica, ela tem essas características. Se eu tenho um alceno, que é um hidrocarboneto com dupla ligação, e eu quebro uma ligação e adiciono hidrogênio a ele, logicamente que eu vou formar quem aí? Vou produzir quem aí, pessoal? Um alcano, tá certo? Um alcano, ou seja, um hidrocarboneto com simples ligação. Fica ligado aí nessa grande dica. Aí no material de vocês, aí nós temos aí um propeno. Essas reações de hidrogenação elas ocorrem na presença de um catalisador, que em geral é um metal, níquel, e na presença de calor, que a gente representa geralmente por um deltazinho aqui. Na matemática, ele representa o discriminante, aqui na química, ele representa calor. Prestem bem atenção aí, no caso aí, desse exemplo que eu dei para vocês aí no slide. Nós temos aí o propeno. O propeno é um composto orgânico, né? Um hidrocarboneto, né? Alcênico, que apresenta 3 carbonos. Se ele apresenta 3 carbonos, a dupla ligação está entre um carbono e outro, beleza? Vamos considerar aí os 2 carbonos da ponta. Então, vai sobrar um carbono CH3 ali, ó. Acompanhem comigo o meu raciocínio. Olha para a figura aí, para vocês verem aí. Então, a hidrogenação, ela ocorre exatamente com os 2 carbonos da dupla, né? Isso é muito importante vocês entenderem.
Apesar de nós termos 3 carbonos, mas a hidrogenação ocorre exatamente com os 2 carbonos da dupla ligação. Então, na hora de fazer a hidrogenação, eu tenho que levar em consideração a quebra da ligação π, que é mais fraca aí do propeno, e a adição, por isso que chama-se reação de adição, de um hidrogênio para um carbono da dupla e o outro hidrogênio para o outro carbono da dupla. Consequentemente, pela hidrogenação do propeno, né, nós vamos ter aí a produção, a formação do propano. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Bem, vamos passar para a segunda reação de adição aí da aula de hoje, fechando aí nossa videoaula de hoje, que são as reações de halogenação. Recebe esse nome de halogenação porque elas ocorrem exatamente com os elementos, com alguns dos elementos do grupo dos halogênios, que são os grupos, que são os elementos do grupo 17, que é o antigo grupo 7A da tabela periódica. E são eles, flúor, cloro, bromo e iodo. O astato, que é um halogênio, ele não é um haleto orgânico, ou seja, ele não reage na química orgânica. Beleza? Apesar de nós termos esses 4 elementos, que é o flúor, cloro, bromo e iodo, mas as reações estáveis, vamos chamar assim, de halogenação ocorrem principalmente com o flúor e o cloro, tá certo? Fiquem bem ligados aí, tá certo? Então, essas reações com o cloro e com o bromo, inclusive, elas recebem um nome específico. Cloração, quando é o cloro, e bromação, quando é o bromo. Tá certo? Na sua forma estável, gás cloro e gás bromo, Cl2 e Br2. Basicamente, são esses 2 elementos. Tá ok? Aí nós temos um exemplo, né? Um exemplo aí que é o propeno. O mesmo exemplo no caso do anterior, só que agora na halogenação. Ok? Então, o elemento A e o elemento B lá, genericamente, agora são 2 átomos de cloro, por exemplo, aí, sendo adicionados ao propeno. Então, na hora da quebra da ligação, aí um cloro vai para o carbono da dupla e o outro cloro vai para o outro carbono da dupla, formando aí um dialeto vicinal, que nós chamamos dentro da química, um dialeto vicinal. Então, nesse caso aí, formou-se o 1,2-dicloropropano, ou seja, a halogenação, vamos colocar aqui, ó, através da cloração, que é o gás cloro, do propeno, produz 1,2-dicloropropano. Beleza? Não esquecendo, só tenho um alceno, tá certo? E eu tenho uma reação de adição, eu vou ter um produto derivado de um alcano, ou seja, com simples ligação. Essa foi a nossa videoaula de hoje, espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado aí pela atenção e até a próxima.